Bom dia, maquinzistas! Sejam bem-vindos à terceira Semana Internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, organizada pela Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucionalidade Presbiteriana Mackenzie. Meu nome é Rafael Lemos, eu sou acadêmica, e hoje estou aqui também com meu colega Davi Medeiros. Hoje nós vamos apresentar para vocês a palestra Education USA, passo a passo para estudar nos Estados Unidos. Nesta palestra esclarecedora, nós vamos apresentar as diversas oportunidades educacionais disponíveis nos níveis de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a gente vai compartilhar informações essenciais sobre os serviços oferecidos pelo Education USA. Também aproveitamos para avisar que essa palestra está sendo gravada e depois será postada no canal do International Affairs da UPM no YouTube. Então, boa tarde, bom dia mais uma vez. Vamos começar a nossa palestra, o passo a passo para estudar nos Estados Unidos. Como eu mencionei, eu sou o Rafael, na lista de mobilidade acadêmica, estou aqui como parte do Education USA Mackenzie. Só explicando um pouquinho quem é o Education USA. A Education USA é uma rede do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A fonte oficial de informações sobre estudos em instituições de ensino estadunidenses. Existem mais de 400 escritórios no mundo. No Brasil, são mais de 40. E os escritórios do Education USA podem ser sediados em embaixadas ou consulados, ao mesmo tempo que também podem ser sediados em instituições parceiras, como universidades ou centros binacionais. Seguinte. Aqui no Mackenzie, nós estamos junto com a COIA, trabalhamos sempre de forma conjunta. Caso vocês queiram mais informações sobre oportunidades de mobilidade acadêmica durante a graduação de vocês, fiquem à vontade para pesquisar mais no site da COIA. E dentro do site da COI, vocês vão encontrar também a seção sobre o Education USA, no qual a gente explica em mais detalhes quem nós somos e os serviços que nós oferecemos. A nossa missão, como orientadores do Education, promover o ensino superior nos Estados Unidos, oferecendo informações precisas, abrangentes e atualizadas. Orientadores como meu colega Davi Medeiros e eu somos treinados pelo Departamento de Estado para promover o ensino superior nos Estados Unidos e dar as melhores informações para quem deseja estudar em universidades americanas. Eu estou na palestra. Estou assistindo a palestra. Os nossos serviços incluem palestras informativas, como a que a gente está fazendo hoje, workshops sobre diversos aspectos do processo de aplicação para as universidades americanas. A gente também pode oferecer orientações personalizadas. Então, se você é mackenzista e pensa em fazer um mestrado, um doutorado em uma universidade americana, você pode agendar um horário conosco de forma gratuita. A gente também, por ser uma rede do Departamento de Estado, nós somos autorizados a proferir traduções certificadas de documentos acadêmicos ou financeiros que são utilizados no processo de aplicação, além de também realizar diversas feiras de educação muito especial para vocês que querem estudar mestrado ou doutorado em universidades americanas. Bom, seguinte.
E as próprias universidades dos Estados Unidos recomendam a rede Education USA, pelo fato de que nós temos uma constante interação com as universidades estadunidenses. Aqui no Mackenzie, por exemplo, nós já tivemos diversas palestras e diversos eventos com universidades americanas. Então, tanto ao longo do nosso treinamento, quanto por meio dessas palestras ou dessas iniciativas, a gente tem um contato direto com as instituições. Aqui à direita, a gente tem um exemplo de Tufts University, que recomenda os serviços prestados pela Education USA. Passando aqui para falar de uma metodologia que a Rede Education USA desenvolveu, Five Steps to US Study, né? Esses 5 Steps são 5 passos para vocês entenderem como é a aplicação para os programas de lá. No caso dos Mackenziistas, geralmente vocês buscam os programas de curta duração, de inglês, de mestrado e doutorado, então vocês vão encontrar os 5 passos para esses tipos de aplicação. O primeiro é conheça suas opções, então vocês têm buscadores, entre outras ferramentas e informações para vocês montarem a lista de universidades de vocês. Em geral, a gente sugere que seja entre 5 e 8. O segundo, que é concomitante, então, ao primeiro, vocês estão buscando formas de custear os estudos nos Estados Unidos, né? Lembrando que há mais bolsas para doutorado do que há para mestrado. Então, para que vocês tenham isso em mente. O terceiro step é o da preparação para a candidatura. Isso vocês fazem no momento do ano da aplicação, o segundo semestre. Na sequência, vocês têm a solicitação do visto de estudante. É importante trazer que algumas vezes a gente recebe a dúvida de quando é que eu tiro o visto de estudante, quando eu solicito. Na verdade, você precisa ter o aceite da instituição, para que você tenha um documento, nesse caso, os cursos que oferecem degree é o I-20 ou o DS-2019, se for o visto J, para que vocês possam fazer o agendamento da entrevista no consulado. E o quinto step, que a gente tem informações, né, sobre cultural shock e outras coisas que são do momento mais feliz, é o que a gente sempre aguarda chegar, que é a partida de vocês para o programa nos Estados Unidos. Bem, vamos falar agora sobre Best Fit. O Best Fit é uma ideia que nós difundimos bastante na nossa rede, já de vocês encontrarem as instituições que mais se adequam ao que vocês estão buscando. Então, no caso de programas de inglês, isso já é um fato, né? Então, vocês buscam inglês geral, vocês buscam inglês com fim específico, é uma questão que vocês veem mais facilmente. Agora, quando a gente pensa numa aplicação para um mestrado e para um doutorado, vocês já saem da área de vocês com alguma ideia da área que vocês querem se especializar para a carreira, e a partir desse princípio que vocês vão buscar o programa que vocês estão desejando fazer nos Estados Unidos, né? Então, se vocês são da área de administração, é muito normal que vocês procurem um MBA. Quem é do direito, até o direito é oferecido só em nível de pós-graduação nos Estados Unidos, vai buscar fazer um LLM, que é um curso de 1 ano, né? Que é um mestrado em direito. Quem busca um doutorado, a ideia é que já tem uma pesquisa um pouco mais avançada dentro do que está buscando, né? Há doutorados profissionais também, né, não tão acadêmicos, mas a maioria dos alunos que nós atendemos tem buscado mais o doutorado acadêmico, né? Vocês têm a área de estudo, vocês têm o tipo de instituição, né? O tipo de instituição, sobretudo, quando o aluno está procurando graduação, mas nesse sentido já é interessante dizer que tem as públicas e as privadas. As instituições privadas nos Estados Unidos são as que mais têm chances de conceder bolsas para alunos internacionais, então tenham isso em mente, né? A questão de auxílio financeiro vai ser determinante na lista, porque nós brasileiros, em geral, vamos buscar bolsas. Então, no caso de aplicação para mestrado e doutorado, vai depender ou da escola, se é uma business school, se é uma law school, ou do departamento,
porque às vezes são os departamentos que vão ter as bolsas, né? Então, se não está no site das universidades, vocês podem verificar com os departamentos específicos relacionados aos programas que vocês estão buscando. O custo, gente, quando a gente pensa em custo, a ideia é que vocês já tenham capitalizado algum valor para somar com as bolsas que eles podem dar. Para mestrado, as bolsas costumam ser parciais, para doutorado geralmente são full ride, são bolsas plenas, que cobrem o custo, o full cost of attendance. O full cost of attendance é o custo do curso anual, o housing, a moradia, meal plans, as refeições, né? Também outros custos adicionais que vocês possam ter, como seguro-saúde, enfim. E aí, nisso, para tentar deixar o custo, o investimento um pouco menor, vocês podem pensar na questão da moradia, na localização geográfica. Se vocês escolhem instituições, só instituições que são em estados que costumam ter um custo de vida mais alto, Califórnia, a Flórida, Nova York, a cidade de Nova York, né? Então, os custos do curso de housing também vão ser mais altos. Então, por isso a gente sugere que vocês considerem as outras instituições no interior do país, e só para vocês terem uma ideia, são 1.700 instituições que oferecem programas de pós-graduação lá nos Estados Unidos. Outra questão importante para a lista de vocês, no nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, é vocês terem em mente também professores que podem vir a orientar vocês. Geralmente eles vão ter a lista de faculty members dentro do site das universidades. E quando montarem a lista que a gente falou entre 5 e 8 universidades, não tenham só as muito competitivas, tenham outras também considerando esses fatores que a gente trouxe agora para vocês. Só passando aqui para o próximo slide. Aqui é para dar uma ideia para vocês de como é o processo de aplicação para mestrado e doutorado. Diferente do Brasil, né, que tem alguns requisitos só a serem contemplados, lá vocês vão ter os testes padronizados, né, no caso de inglês, de proficiência, o TOEFL, o IELTS, o Duolingo. Vocês podem ter também os testes quantitativos, o GRE ou o GMAT. Os documentos oficiais, em geral, o histórico e o diploma da graduação de vocês, e às vezes eles vão pedir também de históricos e certificados de pós-graduações que vocês tenham feito aqui no Brasil. E também os formulários de aplicação. Cada universidade vai ter o próprio. Outros documentos, vocês têm também o Personal Statement, que é uma das redações que vocês precisam enviar, né, no processo de aplicação. Dos outros documentos oficiais, a gente tem também as cartas de recomendação. Essas cartas geralmente são 3. Quando a gente fala de mestrado profissional, MBA e LLM, administração e direito, uma das cartas vem de uma pessoa que é hierarquicamente mais alta que você numa corporação, tá? Então, são 3 cartas geralmente. Além disso, vão pedir também o resume, quando é o mestrado profissional, ou o CV, quando são os mestrados acadêmicos. O CV, diferente do nosso padrão, é um documento bem longo, relatando toda a pesquisa que vocês têm. Aí, sobre a questão do planejamento financeiro, né? E já a gente abre para perguntas, tá? Quando a gente fala de pós-graduação, a gente entende que o foco é buscar as bolsas nos departamentos, né? Ou nas escolas, business ou law. Dentro das oportunidades de mestrado e doutorado, vocês têm um tipo de bolsa chamado assistantship. Assistantship é vocês conseguirem ser selecionados para ou dar aula, ser um teacher assistant, ou vocês estarem num projeto de pesquisa com um professor ou com uma professora. Por isso, por essa contribuição, em geral, eles vão dar um tuition waiver, ou seja, vocês não vão pagar o valor do curso anual, e eles vão dar um stipend, em geral, que é para ajudar vocês a cobrirem outras despesas.
Então, nesse caso específico, assim, vocês conseguem cobrir uma boa parte do custo anual que vocês teriam. Se eles derem para vocês um fellowship, que é muito mais concorrido, aí vocês, em geral, não têm nenhuma devolutiva para a universidade, tá? Ah, além das bolsas que as instituições oferecem para vocês, vocês também têm as fundações que podem oferecer outros tipos de auxílio financeiro. A Comissão Fulbright, que é um braço do governo dos Estados Unidos, assim como a Education USA, mas para os programas, tem muitos programas em várias áreas, mestrado e doutorado, a gente sempre sugere que vocês possam checar. Tem a Fundação Estudar, tem o Instituto Link, tem o Raw Fund para financiamento, né, internacional. Vocês têm também, para as mulheres, o AAUW, né, que é uma instituição para mulheres universitárias que pode complementar o que foi dado de bolsa, né? Tudo quando a gente fala de bolsas é bastante competitivo, mas a gente já, quando for o momento de perguntas, a gente vai distribuir alguns links aqui no chat. E lembrando que no final da apresentação a gente vai deixar também o link para vocês confirmarem a presença, tá? Uma última parte dessa questão de income durante o curso é o Optional Practical Training. Se você, todo curso que vocês fazem, né, que tem um degree, então mestrado e doutorado, vocês são autorizados pelo visto a fazer ter um ano de trabalho depois que o curso termina. Na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, vocês têm uma extensão de até 2 anos, ou seja, quem é dessas áreas pode ficar até 3 anos num trabalho ligado ao visto, ao programa que vocês estão cursando, tá? Agora vamos falar dos recursos, né? Vocês estão vendo aí na tela, Video Library, é um recurso da Rede Education USA com a gravação dos nossos últimos webinars. Tem muitos webinars voltados para graduate, para, né, mestrado e doutorado. Sugiro que vocês possam fazer um print e já acessarem esse recurso. Outro deles é o Essay Writing Resource Center. É um curso com 9 módulos. Na verdade, deixa eu até passar, porque eu pensei que a gente tinha deixado aqui. Mas é um curso com 9 módulos gratuito, que vocês fazem no tempo de vocês para aprimorar o inglês acadêmico, tá? Vocês têm, inclusive, nos últimos módulos, inglês específico para áreas como direito, para administração, ciência e tecnologia, é muito bacana. Vocês conseguem acessar no nosso site do Education USA Brasil. Agora, bem, a gente vai ter uma palestra nessa Semana Internacional também a respeito, o Conversation Club, quem ainda não conhece, está aí o QR Code para vocês se inscreverem. Todas terças-feiras, a partir da terça-feira que vem, dia 22, a gente tem um encontro das 17h15 às 18h45 para estar com vocês, conversar em inglês, então vocês vão conversar com os seus colegas. A gente traz sempre um tema e perguntas relacionadas ao tema para estimular a conversa de vocês. Assim, milhares de mackenzistas têm passado conosco desde que nós instituímos essa iniciativa com a COI no segundo semestre de 2021. Convidando vocês, e vocês já têm essa informação no TIA, já tem notícia no portal, enfim, a gente está divulgando muito para a comunidade mackenzista. Feira Education USA 2023 é uma iniciativa Education USA e o PM aqui em São Paulo, é de um circuito que está na América do Sul inteira, tá? No momento a gente tem 44 universidades confirmadas, é uma feira que vai ocorrer no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos. A inscrição está aí, é gratuito, é uma excelente oportunidade de vocês interagirem diretamente com os representantes das universidades. Aqui, um QR Code para a nossa agenda de eventos. Estão dando um tempo para que vocês possam escanear e ter essa programação. E deixando aqui os nossos contatos, gente. educationusa@mackenzie.pr, né?
Então, Education USA, desculpa, educationusa@mackenzie.br, que a gente às vezes faz a palestra em inglês também. O nosso site, que o Rafael já tinha mostrado no início. E, por favor, sigam a gente nas nossas mídias sociais, @educationusasp. Vou parar o compartilhamento, a gente vai para as perguntas e vamos deixar aqui o link para que vocês possam confirmar a presença. Só um momento, por favor. Já deixando aqui para vocês. Acabei de colocar, então, o link para que vocês possam registrar a presença aqui nessa palestra e deixar aberto para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que a gente faz, sobre o que a gente representa, a gente fica à disposição. Então, só reforçando, por favor, que a gente viu que alguns de vocês deixaram o contato aqui no chat, por favor, que vocês possam preencher o formulário que a gente deixou agora no chat, tá? Já vamos aproveitar e já deixar alguns dos links que a gente costuma passar para vocês nessa palestra sobre graduação, sobre pós-graduação. Deixa eu só já deixar aqui para vocês. Esse primeiro link aqui, o Peterson's, e um outro que nós estamos deixando, o Niche, são dois buscadores para ajudar vocês a encontrarem os programas de mestrado e doutorado mais facilmente. Deixando também o site da Comissão Fulbright, que é o braço do governo dos Estados Unidos, com programas, então, bolsas de mestrado e doutorado. Além disso, a Associação de Mulheres Universitárias, que a gente tinha falado ainda no âmbito de bolsas. Eu acabei de ver uma pergunta aqui do Samuel, de modo resumido, quais requisitos precisa atender para concorrer a um mestrado? Eu vou voltar com o slide, talvez você não tivesse aqui no momento que nós tínhamos apresentado, e também para quem entrou depois, gente. Olha, aqui na tela para vocês está o que vocês precisam fazer para a candidatura de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Então, vocês têm, né, os exames de proficiência, o exame de proficiência do inglês, que é o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo. Os testes padronizados, às vezes são solicitados, né, os quantitativos, o GRE ou o GMAT. Dos documentos oficiais, o histórico e o diploma da graduação de vocês, e algumas universidades podem pedir também o histórico e certificado de especializações que vocês façam. Personal statement e outras essays são as redações que vocês precisam oferecer no processo de aplicação. As cartas de recomendação de 3 pessoas, em geral 2 professores, e um coordenador de projetos, enfim. E quando é o mestrado profissional, uma dessas pessoas é uma pessoa hierarquicamente mais alta que você numa empresa. Dos documentos, resume, que é um documento um documento menor, que é o padrão para mestrados profissionais, MBA e LLM, nesse caso, e o CV, que é para mestrado e para doutorado acadêmico, né, que é um documento mais longo. Rafael, você vê alguma outra questão aqui? Por enquanto eu só vi essa do Samuel.
Gente, fiquem à vontade também. Fiquem à vontade também para abrir o microfone, mas antes eu já estou vendo outras duas interações aqui no chat. E vamos encaminhar novamente aqui o link para vocês, tá? Então, eu estou reencaminhando, eu vou encaminhar todos juntos agora, o link para o buscador, os dois buscadores, o Petersons e o Niche. Além deles, o da Comissão Fulbright, que tem os programas, e também do AAUW, que é de mulheres universitárias, para verificar o complemento de auxílio financeiro quando vocês já recebem as bolsas das universidades de lá. Então, outras perguntas estão chegando. Isso. Acho que a primeira que temos aqui é: posso aplicar depois de alguns anos de ter me formado? No nível de mestrado e doutorado, a questão da idade não é um problema. Você pode ter utilizado esse período, por exemplo, para colocar esse seu conhecimento em prática no mercado de trabalho, entre outras coisas. Então, não tem nenhum problema você aguardar alguns anos, eventualmente se direcionar em alguma área específica do seu curso. Não tem nenhum problema você aguardar alguns anos para fazer um mestrado ou doutorado. Tá? Na sequência, a gente tem como faço para ser destaque. Existem outros documentos para entregar que façam eu ter maiores chances de ter bolsa. O processo de admissão como um todo, ele é holístico. Então, as instituições de ensino, elas vão considerar diferentes partes da sua aplicação, então, suas notas, suas cartas de recomendação, o seu CV ou resume, todos aqueles aspectos que o meu colega comentou anteriormente, vão ser considerados de forma holística. Então, Eu acho que a gente... Bem, eu vejo que meu colega teve alguma questão técnica aqui, gente. Ele já deve estar por retornar. Eu acabei de deixar, gente, para quem entrou depois, deixa eu só admitir mais umas pessoas e dizer isso de novo. Para quem entrou depois, há um link para confirmação de presença. Deixei novamente para vocês aqui no chat. A gente já vai... Deixa eu só retomar aqui. Acho que o Rafael já voltou. Rafael, então, só para você continuar da sua última resposta, e a gente vai seguindo aqui, né? maravilha. Então, só concluindo, realmente são esse conjunto de fatores que vai fortalecer a sua candidatura e permitir com que você ganhe bolsas por mérito acadêmico, por exemplo, que costumam ser as mais comuns no nível de mestrado e doutorado. Era isso. Enquanto eu estou deixando aqui o link, novamente o link de presença, você se importaria em responder a próxima pergunta, por favor, Rafael? Uhum. Aí, só retomando, o Education USA, ele é uma rede do Departamento de Estado que auxilia vocês no processo de aplicação. Então, a gente não vai
a gente não é uma instituição, nem algo do tipo, mas a gente pode auxiliar vocês a aplicarem para as mais de 1.700 instituições que oferecem cursos de mestrado e doutorado, tá bom? Para aquelas pessoas que querem especificamente fazer um intercâmbio acadêmico durante a graduação, a gente pediria que vocês entrassem em contato com a COI, por meio do coi.alunos@mackenzie.br, para que eles possam esclarecer os editais que existem para as instituições dos Estados Unidos e também para outros países. Então, é uma possibilidade, se vocês têm interesse de estudar fora, e que vocês podem perguntar ou saber mais detalhes através da coi.alunos@mackenzie.br. Sobre atividades extracurriculares, elas são mais importantes para aquelas pessoas que buscam uma graduação. Então, geralmente aqueles estudantes que estão no ensino médio, eventualmente no 9º ano, aí para aplicarem para uma graduação nos Estados Unidos, as atividades extracurriculares vão ser um fator determinante na aprovação nas instituições de ensino dos Estados Unidos, mas no nível de mestrado e doutorado, esse fator não é central. Acho que a próxima aqui é da Ana Clara, é sobre a questão da oportunidade de bolsa. Essa você não tinha passado ainda, né, Rafael? Acho que não. Tá, então, sobre a oportunidade de bolsa ou auxílio para fazer um semestre de graduação nos Estados Unidos. Então, obrigado pela questão. Direito nos Estados Unidos é oferecido só em nível de pós-graduação. Então, vocês concluem o curso aqui e aí depois vocês buscam um LLM lá, né? Nos cursos, de modo geral, quando vocês fazem a mobilidade, né? É interessante que sempre vocês contem com a instituição de vocês, nesse caso nós somos o PM, que vocês possam falar com a COI diretamente para verificar quais são os acordos internacionais para os Estados Unidos, porque assim vocês já vão dentro de um acordo, já é uma coisa que já fica com o trâmite feito, né? E quando é de outra área, enfim, que tem a graduação, se vocês fazem por fora da instituição, eles não costumam oferecer nenhum auxílio financeiro nesse sentido, tá? Vamos ver. Dos QR Codes, a gente vai colocar os slides aqui novamente, tanto para o Conversation Club, porque tiveram pessoas que vieram um pouquinho depois, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Gente, ó, esse primeiro aqui é o Conversation Club, que muitos de vocês já participam, mas está aqui o QR Code, é toda terça-feira, agora a partir do dia 22, um momento entre 17h15 e 18h45, para vocês estarem com os seus colegas virtualmente, praticando o speaking. E aqui a feira Education USA, você já tem essa informação no TIA, já tem essa informação também no portal de notícias e outros canais aqui da UPM, uma feira que vai trazer 44 universidades dos Estados Unidos e que vai ser no Hotel Intercontinental. A gente tem 2 ônibus, né, saindo aqui da UPM no dia do evento, são vagas limitadas e o formulário vocês encontram na notícia, tá? Vamos passar aqui para as próximas perguntas. Deixa eu ver aqui.
E tem um engajamento muito bacana e tem bastante perguntas aqui. Muito, muito bom, gente. Vamos ver as próximas. E trazer a contribuição do professor Paulo Simões, aqui da engenharia. Publicações acadêmicas, artigos contam muito para pós-graduação no exterior. Obrigado, professor Paulo. Aí tem uma questão aqui que a Maria Eduarda traz, que é sobre a questão do trabalho, né, durante o curso. Com visto, há uma permissão de que haja o trabalho de até 20 horas semanais na universidade, mas vocês têm o OPT, que é o Optional Practical Training, que é o momento que vocês têm para trabalhar depois do curso concluído, 1 ano, quando é da área de humanidades e da área de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, uma extensão de até mais 2 anos, tá? Gente, eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui. Vocês teriam mais alguma questão para nós? E só aproveitando, nós temos um link de presença para vocês confirmarem a presença de vocês, tá? Vamos deixar aqui novamente. Rafael, você poderia responder essas 2 perguntas que chegaram? Se os artigos publicados precisam ser em inglês ou português. O simples fato de vocês já terem alguma publicação, sendo ela nacional ou internacional, já vai demonstrar para a instituição de ensino a capacidade que vocês têm de fazer pesquisa. Então, não tem muita diferença se o artigo é em português ou em inglês. Tá? Mais importa, acredito eu, o qualis da revista que vocês vão publicar. Cursos de STEM, são diversos cursos, mas STEM significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O governo dos Estados Unidos tem uma especificação de quais cursos se encaixam nessas áreas, mas geralmente cursos de engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, entre outros. Matemática, ciência da computação, entre outros. Vocês podem, acho que se eu não me engano, tem no próprio site do governo dos Estados Unidos ou do Departamento de Estado, os cursos específicos da área de STEM, tá bom? Tem um currículo Lattes. Não, você não precisa ter o currículo Lattes. O que as instituições podem pedir é que é mais ou menos o que a gente tem de um currículo Lattes. Então, vai ser um documento mais longo, no qual você vai poder explicar para a instituição de ensino os diferentes artigos que você publicou, as diferentes experiências acadêmicas que você teve. Vai ser uma versão mais completa, digamos assim, do seu currículo acadêmico. E a última pergunta, acredito eu, curso de análise de sistemas, a possibilidade de fazer um semestre fora. Eu diria para você entrar no site da COI ou mandar um e-mail para coi.alunos@mackenzie.br para que você possa conversar com o setor específico da COI que cuida das oportunidades de intercâmbio, tá bom?
E acredito que era isso, pessoal. Havendo mais dúvidas, vocês sempre podem entrar em contato conosco por e-mail ou por telefone. Vocês também estão sempre convidados a conhecer o nosso escritório. E a gente fica sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado e participem dos outros eventos também da Semana Internacional do Mackenzie.